irmãos, de uma maneira muito inusitada, lembrando as 4 estações do ano, da primavera, do verão, do outono e do inverno. Eu gostaria de perguntar a cada um de vocês, em qual estação você se encontra no momento? Não precisa. Se quiserem responder, podem responder. Eu repito a pergunta. Em qual estação do ano você se encontra no momento? Essa estação. Eu não perguntei em qual estação estamos, eu perguntei em qual estação você se encontra. Poderia trocar a palavra encontra por está, mas preferi utilizar a palavra encontro por nos encontrarmos durante o dia em 4 estações. Paralelamente, somos assim agraciados por morarmos em Curitiba e ouvirmos vez por outra que a nossa cidade é tão maravilhosa que há dado um instante em que se fazem 4 estações no mesmo dia. Parece ser uma das poucas cidades do Brasil em que vez por outra as 4 estações apontam. Alguns de vocês interpretaram qual estação do ano estamos vivendo no presente momento. Talvez hoje à tarde alguns jovens, algumas crianças dizem assim, nossa, está no verão, está gostoso. Sincero. Outro sempre se vê na primavera, outro no outono. Talvez olhando para a minha cabeça, eu penso, estou no outono da vida, em que as folhas caem, em que há as perdas, e etc. Então, o tema desta palestra, desta tarde, e agradeço por vocês terem vindo, se chama As Estações na Alma, as estações da alma no amadurecimento espiritual e emocional. Basicamente emocional. No nosso amadurecimento emocional. Nós estamos tantas vezes durante a nossa jornada assim destrambelhados, em que nós realmente passamos pelas 4 estações. Nos desvestimos porque é verão, calores, efervescências. Vivemos vez por outra na fase da jovialidade, primaveril e etc. Outras vezes começamos a viver a fase das nossas perdas, como as folhas das árvores caem no outono. Como acontece mesmo no nosso país, nos países mais frios, são muito pontuais as estações. Mostra exatamente o outono, em que tudo parece que acalma, as folhas caem, o chão se recobre daquele multicolorido de folhas e etc. Aí chega o inverno, que algumas pessoas detestam, outras amam e etc. Mas parece que alguns despontam para a primavera e outros se locupletam, se extasiam, se beneficiam quando surge o verão. Pouco importa. Também não vamos perguntar qual das melhores estações, mas vamos, no decorrer da nossa explanação, vermos que há uma estação que é exatamente melhor. Não perguntamos porque talvez alguns respondessem assim de imediato. Então, preferimos assim caminhar. No mundo em que vivemos hoje, há uma necessidade de trabalhar para o aumento da sensibilidade. Parece que a sociedade, as pessoas estão perdendo gradativamente os sentimentos. Quando na realidade estamos no século XXI, vivendo na fase convulsionada de notícias tão tristes, não é verdade? Tanto sociopolíticas, econômicas, mormente ao nosso país, que atravessa por uma fase assim bem difícil e que ao mesmo tempo é uma fase assim maravilhosa, porque é o momento de nós despertarmos para a oração, para as vibrações, ao invés de reclamarmos, ao invés de termos pensamentos de negatividade, é hora mesmo de pensarmos da oração, da vibração e da luz para o nosso país, para os nossos governantes. Esta é uma virada
de posição, uma virada de pensamento. Muitos de vocês já leram, já estudaram, já ouviram falar da transição planetária, em que se refere basicamente em agosto do ano que vem, 2019, portanto estamos há um ano, em que se completam os 50 anos da dita, entre aspas, profecia de Chico Xavier. Não uma profecia de maneira de dizer, mas um alerta, porque toda profecia ela não é má, e tantas vezes, graças a Deus, ela não se realiza, ou basicamente ela não se realiza. E por que ela não se realiza? Exatamente para que nós despertemos para essa fase, que a profecia é um despertar, e pelas vibrações uníssonas, inteligentes, de uma atitude comportamental mais sadia, mais digna, nós consigamos demover o pensamento do mal, neutralizar o mal que vige ao nosso derredor, e tantas vezes ele ainda estua, nasce dentro da nossa alma, fruto de instintos bravios que precisamos dissolver e neutralizar pela nossa evolução. Então nós já estamos no caminho da luz. Então o século XXI é o século da intuição, em onde brotam os sentimentos. Nesta tarde, direciono esta palestra num livro de Hermance Dufault, via Vanderlei Oliveira. Hermance Dufault é uma médium que trabalhou com Chico Xavier, bem conhecida, e que colaborou imensamente na codificação com Allan Kardec. E este livro, que se chama Emoções que Curam, aliás, belíssimo e recomendado, vocês encontram isso no Google, até acho, existe até em PDF, não acredito, sei lá. Mas, enfim, procure encontrá-lo. E no último capítulo, chamado Epílogo, ela exatamente fala sobre as estações da alma. E um outro livro dela, aliás, 2 outros livros dela, altamente recomendável, que é bem conhecido, um chamado Reforma Íntima Sem Martírio. Reforma íntima é o que se propala dentro das casas espíritas, mas ela coloca sem martírio, sem agressividade, sem você se martirizar. Vá gradativamente fazendo a reforma do seu interior, assim como faz a reforma da sua casa. Gradativamente, num planejamento, num crescendo, numa boa disposição, vá por dentro trabalhando. E outro livro chamado Escutando os Sentimentos, que é exatamente essa carência, essa necessidade de que nós vivemos hoje, de fazer aumentar essa sensibilidade. Para quê? Para expandir a luz, expandir o amor e expandir o conhecimento. Expandir a luz, expandir o amor e expandir o conhecimento. Cada vez que você, orientando alguém, você está expandindo o conhecimento. Cada vez que você disser uma palavra de alento, de coragem, de estímulo para qualquer irmão de caminhada, não importa quem, você está utilizando e expandindo a sua luz e o seu conhecimento, sem falar naturalmente do amor. Então isso é básico, essa tríade de luz, amor e conhecimento, e que tudo isso se coroa com o perdão, que cobre a multidão de erros, como diz o mestre amado, a multidão de erros, de pecados, de culpas. Então luz, amor, conhecimento, coroando com o perdão para nós, para com os nossos irmãos, conseguimos assim neutralizar invernos, conseguimos neutralizar a fase das perdas, como os testes, as fases das perdas do outono, como as provações e os testes rudes do verão, como a jovialidade e o expandir de emoções destrambelhadas, como acontece com a primavera. E a nossa alma, irmãos amados, ela também trabalha com esses quatro ciclos, chamados ciclos da alma, ou estações da alma. E Hermance Dufault, ela nos conduz para um caminho que ela chama de psicologia da libertação. Assim como Joana D'Angelo trabalha com a série psicológica, ela trabalha com a psicologia da libertação, das emoções, dos sentimentos, etc.
E ela diz textualmente: surgem 6 principais doenças que aprisionam a alma no grande quadro da dor. 6 principais doenças. Então ela pontua e ela coloca o antídoto, ou seja, o contrário. Primeira, o enfraquecimento da aspiração ao progresso. Qual seja, quantas vezes as pessoas dizem de uma maneira muito estúpida, ingênua, infantil: ah, cheguei até aqui, já caminhei bastante, agora eu posso parar. Isso é uma maneira bem tola. Então isso é uma fase de estagnação, de parada do progresso, quando na realidade é o nosso final, é nosso objetivo rumar para quê? Para o progresso, para a ascensão. E isso vai até quando? Para toda a eternidade. Quando chegarmos a espíritos perfeitos, continuamos ainda nessa ascensão eternamente, como Deus, que é princípio e fim de tudo, nos impele a essa ascensão. Então, para essa estagnação, de cheguei até aqui, agora estou bem, nós devemos ofertar exatamente o resgate da arte de sonhar. Mas sonhar acordado, sonhar desperto, sonhar pela liberdade, do alçar-se dessa psicologia que nos liberta. Primeira doença. Segundo, a dor do conflito com a hipocrisia. Isso é muito grave. Hipócrita, já o tempo do mestre, ele chamava a atenção: ó hipócritas, sepulcros caiados, belos por fora, podres por dentro. Até que o adágio popular nos diz: são belos por fora, bela viola, por dentro pão borolento. Ou seja, por fora tudo é bonito. Nos asseamos, tomamos um belo banho, ficamos bonitos, fazemos as nossas maquiagens, as nossas, eu esqueci o nome, cirurgias plásticas, para ficarmos mais bonitos externamente, vestimos-nos da melhor roupa, enfim, para darmos a boa aparência. Todavia, tudo isso é exterior, para que o nosso interior seja também condizente com essa arrumação exterior. Então é uma segunda doença, esse conflito com essa hipocrisia, que ofertamos o quê? A honestidade emocional. Então seria o antídoto para essa doença. Terceira, ausência da realização afetiva, ou seja, as pessoas não trabalham para realizar essa afetividade, esse sentimento. Aliás, há pessoas que para darem um abraço, você tem que tirar uma nota azulzinha de R$100, e para dar um sorriso ainda 2 notas de R$100, porque parece que nasceram, não sei em qual estação, não conseguem sorrir, não conseguem mostrar um afeto, e quando abraçam ainda põem os glúteos lá no horizonte, as mãos assim, e o abraço é apenas o toque, quando o abraço é da alma. Quando nós, homens, agora vem o puxão de orelha para nós, homens, tocarmos e abraçarmos uma mulher, não olhando como mulher, mas olhando como pessoa. E quando a mulher tocar e abraçar o homem com a pureza da alma, como nós homens, abraçarmos nossos irmãos e nossas irmãs, sem ver no sexo diferença, nós vemos essa alteridade, não há essas diferenças, são pessoas abraçando pessoas. Então o abraço é da afetividade. Então fazer crescer. Quarta doença, fuga da realidade. Então qual o antídoto? É matar essa idealização. Viver tudo no mundo cor-de-rosa, idealizado, tudo está bem. Não está bem. Muita coisa precisa de reformas. É, não é verdade? Então matar a idealização para viver a realidade. Quinta, ignorância sobre si mesmo, desconhecer-se. Na questão 919, Kardec pergunta aos espíritos, né? Qual o melhor meio de conseguir? Ao que os espíritos respondem tão ricamente. Um sábio da antiguidade vos disse, abre aspas, conhece-te a ti mesmo. Sabedoria.
E nós não nos conhecemos. Vivemos 50, 60, 70, 80 anos e ainda carecemos dessa autodescoberta, o autodescobrimento, para chegar ao segundo nível da autotransformação. Nós vamos falar disso. Para chegar ao terceiro nível, o auto-iluminar-se. Para chegar finalmente ao quarto estágio do auto-amar. Passar pelo autoconhecer-se, pelo autotransformar-se, pelo auto-iluminar-se, para chegarmos finalmente ao auto-amar. Então, amamos a nós, amamos ipso facto, consequentemente, todos os nossos irmãos de caminhão. Ficou claro? E a sexta. Falta de sentido para viver. Quando as pessoas, parece que tudo está perdido, não tem mais jeito. E aí, estamos realmente vivendo uma doença da alma. O que precisamos trabalhar? A continuidade da vida. Como é triste ouvirmos uma notícia, fulano se suicidou. Nossa, quinta-feira, final da tarde, essa notícia me fez minha alma chorar, irmãos. Quando eu recebo, irmão do fulano, amigo nosso, se suicidou. 47 anos, isso é grave, é a nossa alma que chora, pedindo perdão, clemência, piedade, para fazer a vida novamente, a cada dia, ser valorizado. Então, esta é a sexta doença da alma, que quando matamos e não damos mais sentido à nossa vida por falta de viver, acredito que este é o momento do despertamento. Este é o momento do estalar dos dedos e dizer para nós mesmos, agora basta. Já disse alguma vez na sua vida? Agora chega. Não vou mais sofrer por aquilo que não é meu. E se eu digo não vou mais sofrer por aquilo que não é meu, eu digo para mim mesmo, eu vou melhorar. E aí eu melhorando, conduzo o caminho da luz. Não tem outro. Se os olhos veem no outro o que está abundantemente dentro de mim, então, se eu melhoro, eu vejo luz. E quando eu consigo enxergar meus olhos nos olhos do outro, da outra pessoa, é que eu me enriqueço. Finalmente, onde vamos encontrar a base de tudo? Em Mateus, capítulo 13, versículos 3 a 8. Parábola do semeador. É maravilhoso. Quantas vezes já ouvimos essa parábola? E tão poucas vezes pausamos para refletir. Quando eu li o livro, eu falei, meu pai, tantas vezes falei da parábola do semeador, tantas vezes estudei, todavia nunca encontrei uma comparação entre as 4 estações da alma com a parábola do semeador, que nos diz assim: e falou-lhes de muitas coisas por parábolas, Jesus naturalmente, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. Observem os verbos. Eis que o semeador saiu a semear. Parece óbvio, né? Se ele é o semeador e saiu, só podia ser para o semear. Mas essa redundância é exatamente inteligente. Primeiro, e quando semeava, uma parte da semente caiu no pé do caminho e vieram as aves e comeram-na. E a outra parte caiu em pedregulhos, onde não havia terra bastante e logo nasceu. Mas porque não tinha terra profunda, veio o sol, queimou-a e secou. Ou queimou-se e secou-se. Porque não tinha raiz. Terra pouca, veio o sol causticando, queimou. Terceiro, e a outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Quarta, e a outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Que lindo! O que Jesus tão ricamente construiu aqui? A primeira que vocês viram, onde caiu a semente? À beira do caminho. Vieram as aves e a comeram.
Parece que esta é exatamente a fase do despertar da natureza, das flores, das folhas, tudo reverdece. Já sabem qual é a estação, né? Que é a... Obrigado pela resposta. Primavera. Bonito, né? É a estação dos jovens, das crianças. Tudo é belo, tudo desperta. Adoro a primavera, porque tudo reverdece. Daí vem também os espirros das alergias. Não perceberam a cutucada. A outra caiu entre pedras. Mas como as pedras eram muitas e a terra era pouca, o que aconteceu dela? O que aconteceu? O sol a queimou. Este sol é causticante. Já sabem a estação de que estamos falando? Respondam para mim. Verão. O verão. Ai, fase bonita. Pouca roupa, praia, campo, diversão, viagens, passeios. Mas é a fase de quê, meus amigos? De poucas raízes, de duras provas, de testes rudes, em que nós somos colocados à prova, exatamente no verão, que vocês pensaram que era o inverno. Terceira, caiu entre espinhos, mas assim como o joio nasceu com o trigo, o mestre recomendou, deixa que cresçam. Porque enquanto tenros, não sabemos distinguir qual é o joio e qual é o trigo. Mas a partir do momento em que os primeiros frutos começarem a aparecer, distingue-se quem é o joio, quem é o trigo. Então, os espinhos cresceram e o sufocaram. O joio cresceu da nossa maldade, da nossa indiferença. E também vem a fase das perdas das folhas. Tudo parece estagnar. E o mestre nos recomenda, nenhuma folha cai das árvores, como nenhum fio de cabelo cai da cabeça, sem a vontade do Pai. Tudo é do Pai. E finalmente a outra caiu em terra boa, deu bons frutos, assim como a parábola dos talentos. 5 duplicou, 2 duplicou, recebeu 1, enterrou, medo. E vem a fase do ano chamada outono. E Hermann Dufour sintetiza as 4 estações numa palavra, ou em poucas palavras. A primavera, ela diz, é a fase da jovialidade, jovem, viço, energia, vigor, buliço, como as crianças, jovens. Perceberam? A segunda, o verão, ela diz que é a fase das provas, dos testes. Eu já vou explicar. Terceira, o outono das perdas. E quarta estação, o inverno. Ela diz em 2 palavras, a fase do recolhimento, a fase da colheita. Lembra aqui de uma bela fábula da cigarra e da formiga. Todos conhecem, não é verdade? Mas é fácil lembrar. Enquanto uma trabalhava no verão, plantava, semeava na primavera, no verão, colhia e armazenava. Formiga. A outra agraciava o universo cantarolando, nada contra o nosso irmão. Tocando, vibrando. Todavia esqueceu dos provimentos. Lembrou-se que era primavera e que era verão. A fase de viver. Não dizem os jovens assim? Ué, não tenho que aproveitar? Não tenho que viver? Sexta é balada, sábado é balada, domingo continuação da balada e segunda dia da ressaca, não vou para aula, não vou para o trabalho. É a fase exatamente do que nós chamamos. Perceberam? Jovialidade. Falta de quê? Assim como a cigarra, viver cantando, baladas, festas, músicas e não se recorda. Aí vem o inverno bravio. E aí batemos a porta da formiguinha, por piedade, por clemência. Mas já era tarde. A formiguinha estava recolhida. E no seu recolhimento, do seu inverno, é que ela aprendeu e trabalhou. Caminhemos mais um pouquinho?
Estão gostando, não estão? Eu estou. Vamos lá. Se alguém tiver com sono, pode bocejar. Bom, e o amadurecimento espiritual? E o amadurecimento emocional? Estes nos pontuam exatamente os 4 ciclos que são tais quais aqueles que nós acabamos de ouvir. Então, o primeiro, o traço da jovialidade emocional. É o traço do orgulho. É o traço em que a primavera insufla a ideia de quê? Da figueira estéril. Coroados de belas folhas. E que Jesus foi procurar frutos na figueira, porque ela estava recoberta. Se a figueira está cheia de folhas, obviamente, Jesus queria encontrar os figos. E a amaldiçoou? Não. Não a secou? Não. Apenas usou uma metáfora para dizer, se está, mesmo que não seja a estação dos frutos, devemos sempre produzir. Então essa jovialidade, que deveria ser uma fase também de produção, de não recalcitrar nos erros do orgulho, da vaidade, porque é juventude, porque é beleza, porque é festa, não. É a fase exatamente dessa primavera, que pode ser comparada, vou ler alguma coisa, com a vida intelectual, com princípios brilhantes e reluzentes, tanto do espiritismo quanto de outro, da fase do colher. Tem que estudar, fazer faculdade, progredir, tá, mas tudo isso está na cabeça, no cérebro. Este é o puxão de orelha. E ela continua, repletos de idealismos e de vigor, todavia permanece distante da maturidade dos desafios nobres e fortalecedores que o inverno nos chama a atenção. Já estou delineando o que é o inverno. E a segunda, chega o verão, das duras provas, dos testes da vida, que convocam a descida do evangelho da cabeça para o coração. Tantas vezes já dissemos aqui, amados irmãos, tantas vezes vocês ouviram de queridos colegas palestrantes, tirem o evangelho da cabeça. É fácil citar, como citarei hoje, já citei Mateus, capítulo 13, versículo tanto. Depois vou citar Marcos, capítulo 13. É fácil estudar, mas tire isso da cabeça. Pontue no seu coração, faça crescer, faça amadurecer. E lembre-se de Francisco de Assis. Vocês lembram? Já disse aqui. Pregue o evangelho. E se precisar, use da palavra. Pregue o evangelho. E se precisar, use da palavra. Até essa linda menininha que está me olhando, até ela, o espírito dela já compreendeu. Crescemos e nos esquecemos que o evangelho tem que estar vivo no coração. Fácil, né? Aparentemente é. E aí vem a doutrina espírita, a doutrina cristã, nos ensinando que muitos desanimam, abandonam, permanecem estagnados e deixam-se morrer, porque não viveram o evangelho no coração. Esquecem, assim como deixam o evangelho à beira da cabeceira, leem, mas leem como romance. Não vivenciam palavra por palavra. Saem, ou quando deveriam sair, da letra morta para o espírito que vivifica. Frase bonita. Da letra morta são as letras do seu livro, do seu evangelho. Quando você grifa, marca, acentua, você acaba colocando isso no coração, internaliza, e você vivencia. Então você sai da letra morta para o espírito, que somos nós, que vivifica, que vive, que trabalha, que reluz, que brilha. Bonito, né? Que lindo. Quarta. E antes de entrar na terceira, perdão, não é fácil prosseguir e persistir. Concorda? Não é fácil prosseguir e persistir. Continuar caminhando,
e persistindo. Isso é um trabalho diuturno, manhã, tarde, noite, e recomeçar a cada manhã. Todavia, é o recomeçar, é o começo, é o disparo da primeira boa vontade, do desejo firme de levantar-se, de agradecer, de louvar a vida, de louvar ao Criador e de caminhar para que o dia seja melhor, abençoando. Porque se você abençoa, você está sendo abençoado. Também é fácil. Tudo isso, meus irmãos, amados irmãos, vem ouvindo há 71 anos. Ainda precisa trabalhar, né? Quanta coisa! É aqui que muitos deixam o sonho morrer e perdem a batalha para a força dilacerante da hipocrisia. Do tudo está bem, não há mais nada que fazer. Como? Como que não há mais nada que fazer? É agora que precisa fazer. E a cada manhã é o caminhar. Então vem o outono. Vamos lá. O outono das perdas. O calor do verão derrete os sonhos. A exótica paisagem do outono subtrai o senso da nossa realidade e da nossa capacidade de realização, lançando-nos as experiências da solidão, da mágoa, da culpa, lançando-nos as amargas experiências da solidão, da mágoa e da culpa. Por caridade, amados irmãos, por caridade, tirem isso da alma. Solidão, mágoas e culpas não servem para nada. Opa, servem sim. E como servem? Servem para pesar em nossos ombros. Servem para colocar 1000 quilos num saco de cada lado. Servem para nos prostrar, nos amargurar. E nós não entendemos. Aí vem uma benfeitora espiritual dizendo-nos que derretemos, assim como o calor do verão derrete tudo isso. E ressurge em nós mágoas, ressentimento, culpas, solidão, tristeza, depressão, melancolia, de que nós não precisamos. Será que existe um agricultor que trabalha a terra e que acorda cedo ao raiar do sol, que cai em depressão? É meio difícil, é na verdade. Vida simples, música simples, natureza bela, tudo ao redor dele. Ele vai dizer, não, hoje eu vou plantar, hoje eu vou cuidar, hoje eu vou colher, hoje eu vou distribuir. Queridos, somos assim. Então ele não se carrega da culpa, porque a culpa não serve para nada, a não ser para nos pesar a alma. Se o Mestre Jesus aparecesse diante de nós, aqui, neste exato momento, teríamos coragem de olhar para o Mestre de olhos límpidos? Ou abaixaríamos os olhos ainda porque estamos carregados de culpa, de mágoas? Pelo contrário, se o Mestre caminha conosco, porque tememos, é porque o subtraímos da nossa alma. Porque damos lugar a outras coisas tantas. Aí vem a continuação desse outono. Observe como isso é grave. E as pessoas não se percebem. Vou ler. Outono das perdas. De quê? Das amizades, dos bens, dos amores, dos sonhos, dos projetos. E a mais desafiadora de todas as perdas, a perda de quem achávamos que éramos. Hipocrisia. Porque tudo se esboroa assim como o outono. Das amizades, dos bens, dos amores, dos sonhos, dos projetos. Enfim, daquilo que achávamos que era melhor de todo. E ela culmina, que tem por finalidade o encontro com quem sou eu. Aí vem,
frente a frente, consciência a consciência, clareza a clareza. Vamos perguntar. E vamos nos perguntar. Como chegaremos à outra margem do rio? Com a consciência mais tranquila, mais serena? Como é que vamos conseguir encarar a nossa consciência, porque será a nossa, não é a consciência do outro? Não, porque não tem o dedo que aponta, não, porque você falou, porque você fez, porque você disse, porque... Não, é eu fiz. Eu fiz isso, eu disse isso, fez, mas não tem vozinha de fora. É a sua vozinha interior, da sua consciência, que lhe diz: você fez, porque a realidade está estampada diante de você. E finalmente, chegamos ao inverno. Eu vou ler a primeira parte para vocês pensarem o que a irmã se diz. Tais vivências produzem como resultado um inverno de dores, de arrependimento. Obrigado. Olha que chique. Os amigos que fazem uma tribuna dessa. Deus seja louvado. Tais vivências produzem como resultado um inferno de dores e de arrependimento, no qual a vida mental recolhe-se no casulo do medo, sem orientação, sem meta, sem vitalidade e sem sonhos, gerando a morte psíquica e emocional. Credo? Nesse momento, vamos continuar mais um pouquinho. Nesse momento, morremos por dentro e ficamos à espera da morte do corpo. Neste momento, morremos por dentro e ficamos à espera da morte do corpo. Então, muitos não suportam a própria loucura, iniciam o movimento para fora, envolvendo-se em múltiplas tarefas em favor do bem alheio, aplacando a mente atordoada de culpas, em suma, uma sensação de utilidade pessoal, porém, sem consciência e conhecimento de si mesmo. Aí a irmã Sedufo conclui: o serviço da educação espiritual é muito mais profundo que a simples ação de armazenar conhecimento doutrinário cristão e manter trabalhos em favor do bem alheio. Tem havido muito trabalho por fora, movimento, e pouco trabalho por dentro, de forma íntima. E é exatamente este puxão de orelha de irmã Sedufo. Leiam o livro e vocês vão perceber que Maria Cravo Modesto, assim como o nosso irmão Inácio Ferreira, lá no mundo espiritual, trabalham dia e noite. Com quem? Com quem? Um bombom para quem acertar. Quem mais dá trabalho no mundo espiritual? Os espíritos. E por que dão mais trabalho? E principalmente, Jorge, os oradores, os palestrantes, os presidentes de casas espíritas, os trabalhadores da área de saúde, os trabalhadores acolhedores, que orientam, que esclarecem, que conduzem, que fazem trabalho para fora e esquecem do trabalho para dentro. E lá no mundo espiritual choram, as palavras não são minhas, choram dia e noite até despertarem dessa consciência e chegam à seguinte conclusão: mas eu fiz tanto pelos outros, eu me dediquei tanto pelo trabalho da caridade, do bem, nossa, eu não saía da casa, assim como de qualquer religião, não é só espírito, fiz tanto pelos outros. E a pergunta que se fazem: onde eu falhei? E a resposta é simples: você não se amou. Quiséramos, amados irmãos, ter 10 horas sequenciais, e vocês não cansariam para nos ouvir
e falar exatamente nesse ponto que é fulcro de tudo, do engrandecimento, assim como da queda. Objetivo primeiro e último da nossa ascensão ou da nossa derrocada. Quando ao mesmo tempo trabalhamos para os outros e pelos outros, semeando o bem, e pelo bem trabalharmos, e com amor, esquecendo-nos de nos amarmos, de nos transformarmos, de nos iluminarmos e de nos enriquecer espiritualmente, é que chegamos ao outro lado. Onde foi que eu errei? Carregados exatamente desse inverno de quê? De culpa. Mas, ao mesmo tempo, é o inverno do aproveitar. É o inverno que você plantou, que você cuidou, passou pela infância, pela juventude, pela fase madura, pela fase adulta, chegou à terceira, melhor idade, sei lá, enfim, na sua vitalidade você produziu, e produziu para si mesmo. Mas há momentos agora que eu preciso advertir para algumas coisas. Primeiro, qual a nossa missão? Qual a nossa missão? Não só de comunicador, mas de todos nós. Primeiro, aliviar os espíritos, aliviar os irmãos de caminhada. Segundo, ampará-los, ajudá-los, auxiliá-los, aliviar e auxiliar, para finalmente orientar. Aliviar, orientar e amparar no momento que caírem. A bela comparação. Cristo caiu vergado pelo peso da cruz. Encontrar um sirineu, leve um pouco a cruz do Cristo, mas só foi um pouco. Carregar, nós não carregamos a culpa do outro e a cruz do outro, mas nós amparamos, nós aliviamos e nós orientamos para que cresçam. Enfim, a estação da alma que mais produz amadurecimento emocional e espiritual é exatamente o inverno, a fase que momentaneamente vivemos. Então por isso que eu perguntei no início, em qual estação você se encontra neste momento? Está ainda na fase da jovialidade, do expandir, ou está na fase das duras provas do verão? Ou está na fase das perdas? Ou está na fase de agora que você está mais pausado, olhar-se, refletir, ponderar e dizer, vou melhorar. Então você colhe os frutos de que você plantou. Aí vem o inverno, em que os tesouros que nem a traça e nem a ferrugem consomem, são aquela fase que no mundo espiritual nós plantamos aqui nossos tesouros, que não são materiais, são espirituais, do nosso amadurecimento, do nosso crescimento, da nossa beleza interior. Então nada nos consome. Então vem a diretriz. Achei lindo isso aqui. A diretriz para educar. Vou repetir. A diretriz para educar. O amor que cura. O que Jesus disse relativo ao amor que cura? O amor cobre a multidão de erros, de culpa, de pecado. O amor que eleva e o amor que coloca a alma em sintonia com a própria consciência. Finalmente, qual seria o princípio orientador de tudo isso? Jesus fez um belo tratado da alma para toda a eternidade. Jesus fez um belo tratado da alma para toda a eternidade. Nós sempre ouvimos os dois verbos, vigiai e orai, correto? Todavia, em Marcos, um evangelista, no capítulo 13, versículo 33, ele começa com outro verbo, vigiai, olhai, vigiai e orai. Fantástico, fantástico, olhai. E Hermâncio Dufour não perde a ocasião e faz uma transposição de Marcos para a atualidade, dizendo-nos que o olhai
é o autoconhecimento. Olhe-se. Não é só olhar para fora. Olhe-se para dentro. Conheça-se. Não é o conhecimento? O segundo seria o vigiar. Se eu olhei para mim, me conheci, então eu chego à segunda fase. Olhar-se, para a segunda fase do vigiar, que seria a fase do transformar. Eu me conheço, percebo minhas necessidades, meus pontos fracos, minhas carências, minhas limitações. Então eu digo, bom, agora eu vou trabalhar para me transformar. E finalmente, o orai, que é o contato com a luz, que é o contato de dentro para fora, mas que você tira da sua luz interior, que é o sol, que é o reino de Deus, que está dentro de vós, diz o Cristo. E Hermance Dufault explica da seguinte forma: autoconhecimento é a primavera, florida, rica de recados para um futuro promissor. É assim? Não falamos? Segundo, a autotransformação é o rigor do inverno dos aprendizados, que temperam e equilibram, seguidos com a ruptura do outono, que recicla por meio de perdas necessárias e inadiáveis. Perdas necessárias e inadiáveis. Perdemos, lembre-se, amizades, bens, amores, tudo no outono. Mas são inadiáveis e necessárias. Porque no momento da nossa partida, o que carregamos? Obrigada pela resposta. Mas todo mundo sabe. Todo mundo responde assim, na ponta, como diz. Todo mundo sabe. Mas nem a roupa do corpo. Me põe uma roupa lá. Ali enche o caixão de flores. Também não as levo. Põe livros do lado que gostava de ler. Também não leva. Então não leva nada. São perdas inadiáveis e perdas necessárias. Porque você leva a sua consciência. Leva o que você é. Leva a sua essência. Tudo isso, meus amigos, tem um compêndio de Jesus, de uma medicina da alma, que daria para falar um ano inteiro. E finalmente, o alto amor, que é o outono. Que é o inverno. Inverno. A busca da alma para se recolher, se acolher. Recolher e se acolher com o próprio calor, com os próprios recursos. É a formiguinha que guardou. Então ela se recolhe com o próprio calor e com o que ela armazenou, ela também se alimenta. É o que lá do outro lado nós nos armazenamos e nos alimentamos com imenso amor, a bondade, o carinho, etc. Que frase linda. É você com você nos destinos da vida. É você com você nos destinos da vida. Finalmente, para aqueles que ainda não acordaram, para aqueles que ainda teimam em dizer, todo sábado eu sento aqui e ouço palestra, mas parece que não melhora em nada. A água que eu levo também não faz nada. O passe na hora me dá uma calma, uma paz. Ai, que vontade de pegar aquele médium, aquela irmã médium, carregar. Ai, como foi maravilhoso o seu passe. Quanta paz, quanta bênção. Sai da porta, dá o primeiro tropeção. Físico. Esbarra com alguém. Aí o dia começa a mudar. Entra no carro, você viu? Mas viu o que, criatura? Mas viu o que? Ao invés de olhar aquilo, você não estava bem? Não estava no céu? Ai, nossa, que delícia. Posso voltar, tomar outro passo? Pode. Posso tomar um copinho de água fluidificada? Pode. A água cura? Cura. Jesus não disse para a mulher, se tomares desta água, nunca mais terás sede. Esta água do amor, do perdão, da luz, dessedenta qualquer sedento do caminho. E finalmente, calcando-nos
no doce Mestre Jesus, que compreendia as nossas doenças emocionais, chamadas emoções tóxicas. Vocês sabem me dizer uma doença emocional? Tá bom. Ciúme. Beleza. Ciúme é ácido. Obrigado, Eliana. Ciúme é ácido. Jogou, corrói. Cultivou, corrói. Não é minha frase. Eu li. Então, ciúme, inveja, mágoa, ressentimento, culpa, sei lá, o que você quiser nomear. São tóxicas, todas elas. Doenças tóxicas. E por serem tóxicas, contaminam a mim e contaminam também quem comigo convive. E Jesus, sabedor disso, meigo Jesus, que tanto sabia sobre a natureza das doenças humanas, nos consolou, nos animou e nos encorajou, dizendo-nos: vinde a mim. Que lindo, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, aí eu acrescento, magoados, feridos, doentes da alma, enfim, precisando de colo, todos vós, cansados, oprimidos, famintos do pão do conhecimento, sedentos da água viva que Jesus nos oferece, vinde a mim. E eu vos aliviarei. Bonito isso. Em Mateus 11, 28. E nós nos esquecemos, pode tocar aqui. E nós nos esquecemos, amados irmãos, desse convite amoroso, terno, amigo do Mestre. Nós nos esquecemos que temos dentro de nós as 4 estações da alma. Nós nos esquecemos, amados irmãos, dos ciclos doentios de cada estação. Nós nos esquecemos que cada estação tem a sua beleza, as suas nuances, as suas peculiaridades, os seus matizes. Não importa o inverno bravio, não importam as perdas do outono, também não importa, Jesus, que venham as doenças, as rudes provas, os testes que todos os dias me são dados, Mestre, para eu compreender que eu não vivo eternamente a juventude, a jovialidade. Tampouco não vivo no verão perene do desfazer-me, de viver a abastança, a vida e a alegria. Vez por outra tenho invernos que me recolhem, Jesus, para me fazer pensar, me fazer refletir. E por isso, Jesus, eu lhe agradeço.